Continuamos falando sobre saúde mental e nutrição com a nossa convidada querida Cláudia Claramundi. Obrigada, Paty. É um prazer recebê-la, querida. Vamos continuar falando desse assunto tão importante, não é mesmo? Sim, extremamente importante, né? As pessoas terem conhecimento, né, dos alimentos, o que é bom, o que é ruim, né? Então isso é muito importante para todo mundo. Cláudia, tem um tema hoje que está bastante em alta em relação aos estudos de neurociência, né, que fala do intestino sendo o segundo cérebro. Queria ouvir um pouquinho você falando sobre essas pesquisas, né, quais são as orientações, o que é a nutrição, né, quais são os estudos na área da nutrição, o que eles falam da relação saúde, né, cérebro e intestino. Alguns estudos falam que o nosso intestino seria o nosso segundo cérebro, se ele não for o primeiro, porque se ele não funcionar, nada funciona. Lembrando que serotonina a gente forma no intestino. Se a gente tem um intestino inflamado, nada vai funcionar. Se a pessoa quer perder peso, se a pessoa tem algum problema com imunidade, se tem alguma doença específica, se tem diabetes, enfim, para qualquer doença a gente tem que tratar o intestino. Então lembra que o intestino, nós temos as bactérias benéficas e as maléficas. As duas têm que estar lá. Se você tem um aumento dessas bactérias maléficas, não funciona. Ansiedade, depressão, os transtornos bipolares, né? Enfim, todas as doenças. Então, o nosso intestino ele tem que estar redondinho. Tem alguns nutrientes que a gente trata esse intestino, mas é uma coisa assim muito engraçada. Às vezes chega paciente no consultório. A hora que eu chego na parte do intestino, que eu faço toda uma anamnese, perguntando como é o cocô, né? Que a pessoa já fica toda constrangida. Gente, falar de cocô é normal, a gente precisa saber. O cocô tem que estar bonito, tem que ter brilho, né? Então a pessoa fica toda constrangida. Às vezes a pessoa chega, quando eu tô fazendo as perguntas, como funciona seu intestino? Eu fico 10 dias, uma semana sem evacuar, mas é normal isso. Gente, isso não é normal. Normal é pular um dia, mais que isso, nunca. Então tem que tratar esse intestino, senão o que eu falei, nada vai funcionar, né? Então é aquela coisa que eu sempre falo, olhar o cocô, ver como tá esse cocô, como é que tem que ser o nosso cocô, tipo banana ou salsicha, sem quebrar. Quando é bolinha não é legal, quando ele é fininho e quebrado não é legal, diarreia também não, que a gente está perdendo todos os nutrientes do nosso intestino, né? Então ficar muito atenta. De repente eu pergunto assim, você olha o seu cocô? Não, Nutri, eu nunca olhei meu cocô, credo. Não, gente, tem que olhar o cocô, tem que ver se não tem alimento naquele cocô que está inteiro. Você tomou uma cápsula ou um comprimido, aquele comprimido não saiu inteiro lá no intestino, se não tem sangue nessas fezes, se não tem excesso de muco, né? Então o nosso intestino ele tem que estar funcionando, e a serotonina para tudo ele funciona lá no intestino, entendeu? A serotonina é formada lá no intestino. Então se o seu intestino tá ruim, como é que você vai formar isso? Exatamente, né? Então a gente precisa tratar esse intestino para todos os transtornos e todas as doenças, né? Então tomar bastante cuidado. Às vezes chega idosinho na clínica, né? Que com 40 anos foi ao médico, o médico passou omeprazol ou os óleos, né? Que a gente chama. Gente, o omeprazol, a gente perde todas as bactérias boas do intestino. A gente perde vitamina B12, a gente perde vitamina B6, ou seja,
o idosinho não tem B12, o idosinho está com um problema de memória. Imunidade baixa. Exatamente. Então, omeprazol, gente, não é pelo resto da vida. Hoje a gente tem várias coisas na fitoterapia que substituem, né, esses protetores gástricos, Sim. né? Então é muito importante as pessoas saberem disso daí também, né? Porque deu um desconforto gástrico, a pessoa vai lá e compra um omeprazol. Sem contar o risco da automedicação, né, que é muito comum. Exatamente. Né? Então, não só os omeprazóis, mas os bloqueadores também de histamínicos, né, Sim. que eles também, os opioides, né, os anti-inflamatórios, bebida alcoólica, como eu falei, né, o doce, o açúcar, né, em geral. E também altamente inflamatório. Exatamente. Então, a gente tem que tratar essa flora, né? Os traumas emocionais também, né? Que também está muito ligado, né? O intestino, Sim. né? Tem pessoas que não conseguem fazer cocô fora de casa, Sim. viajam, ficam uma semana. Então, tudo isso tem que ser tratado, Sim. né, Paty? Você, melhor do que eu, vai saber explicar isso também, né, para as pessoas desses traumas emocionais que acabam gerando um bloqueio, né? E é muito comum, né, no consultório nós ouvimos pacientes relatarem: nossa, estou tão tensa, não estou conseguindo dormir, não estou conseguindo me alimentar, estou comendo demais, meu intestino travou, não é? Então tem a relação, então por isso que é muito importante nós estarmos atentos aos sinais do nosso corpo. Sim. E como você colocou aqui na anamnese, você pergunta, né? E eu me lembro, gente, quando eu fui na consulta com a minha família, foi divertido, a gente se divertiu, né? Mas é importante nós atentarmos para como está a urina, como é que está o cocô, né? Sim, e tudo isso tem a ver conosco, né? Com o nosso autoconhecimento. São questões que no dia a dia a gente acaba não atentando, não é? Então, o nosso corpo, ele dá sinais que ele está doente. O nosso corpo, ele fala. Né? A gente que não escuta, mas ele fala. Então, quando a gente tem muita enxaqueca, quando a gente tem candidíase de repetição, quando temos herpes, quando temos afta, dores musculares, né? Então, tudo isso, o corpo, ele já está falando, opa, tem alguma coisa aqui. Mau hálito, né? Então, as pessoas aqui não identificam. Você pode ver que quando a pessoa relata, né, numa anamnese, Nutri, eu sinto muita dor de cabeça, eu tenho muita candidíase. Alimentação, gente, é tudo, né? Então, se você não tem uma alimentação à base de fruta, legumes, oleaginosas, né, as folhas, proteína, mas dando prevalência também, né, preferência para os peixinhos, né, que tem que ter por causa dos ômegas 3, né? Então, isso é tudo muito importante. O nosso corpo, ele fala, a gente que não escuta, exatamente, né? Exatamente. Água, né, que é muito importante. Então, a pessoa tem que tomar de 0,35 a 0,40 de água por quilo de peso ao dia. Então, vamos fazer uma conta rápida. Uma pessoa que pesa 100 quilos tem que tomar de 3,5 litros a 4 litros de líquido ao dia. Lembrando que 80% disso, água. 20% outros líquidos, que entra chá, entra suco, entra iogurte, mas a água é fundamental para o nosso organismo. É o simples que funciona, né? Exatamente. Se falta água, intestino não funciona, a gente tem dor de cabeça, a gente fica mal-humorado, a gente tem dores no corpo, a pele fica ressecada. Então, um sinal de que você está desidratado, quando você risca com a unha assim e fica branco, tá faltando água. Urininha lá, o xixi foi no banheiro, o xixi tá amarelinho, falta água. Falta água. Então, são sinais, né, que a gente tem que ficar atentos com isso. Evitar as farinhas brancas, né, que são altamente inflamatórias, que tudo isso vai inflamar o nosso intestino, inflamar o nosso corpo, né? Aí muita gente tem dor de cabeça, fica com aquela sensação de estufamento. Então, tudo isso a gente tem que melhorar
a nossa parte de alimentação simples que funciona, né? Exatamente. Fibra, né, na dieta, que é bem importante, né, consumir um farelo de aveia, psyllium, linhaça, né, então inserir isso na fruta, que já vai baixar o índice glicêmico dessa fruta também, então tudo é bem importante. Ômega 3, hoje a gente já começa com o ômega 3 a partir do momento que a gente sabe que a mulher está grávida. Por quê? O ômega 3 na gestação, ela vai ajudar na parte neurológica do bebê. Os probióticos vai ajudar na flora intestinal do bebê, entendeu? Já ajuda a mãe e já ajuda a flora intestinal do bebê também, a não ter tanta cólica, sim, né? Então os probióticos e os prebióticos são muito importantes, né? E tem os psicobióticos, né? Que são as cepas de probióticos para tratar cada doença. Hoje a gente tem tudo isso também, graças a Deus, que é muito bom e funciona muito. Temos muitos recursos, não é? Sim. Então, essa parte é muito importante. Quando você fala dos probióticos, você pode dar algum exemplo de alguns? Tem vários, Paty. Os probióticos, eles têm tanto, a gente consegue manipular em sachê ou em cápsula, né? Mas os iogurtes são bem importantes. Pensando no sentido de alimentos que tem. Kefiro, kombucha, natô, miso, né? Então, tudo isso tem fibra probiótica e prebiótica, né? Então tem que fazer parte da alimentação. Na verdade, a alimentação é tudo, né? Para tudo. Se a gente tem uma alimentação ruim, a gente vive com dores, a gente vive inflamada, a gente não tem energia. Então é isso que as pessoas têm que pensar, né? São os remédios naturais que o nosso corpo produz mesmo, não é? Exatamente, exatamente. Então, como eu falei das vitaminas, né, Paty, também, então sempre estar atento, né, vitamina C, que é muito importante. Então, às vezes a pessoa tem deficiência, muita deficiência de vitamina C, né? Então uma laranjinha, uma mexerica, uma rodela de abacaxi, né, as frutas ácidas, né, então vamos consumir durante o dia ou depois da refeição, que já ajuda na absorção do ferro, né, então é bem importante. E um parêntese, gente, que eu acho bem interessante, né? Quando eu comecei, eu sou paciente da Cláudia já faz um tempo, né? Faz alguns anos já, né, Cláudia? E assim, sempre de maneira geral, sempre gostei de comer de tudo, mas essa questão do doce, gente, assim, eu tenho compartilhar uma questão que eu acho importante, né? Muitas pessoas trazem aquela questão, depois da comida, que vontade que dá de comer o doce. Quando a Cláudia orientou as frutas cítricas depois da alimentação, realmente traz aquela sensação de saciedade e essa vontade que eu tinha antes do docinho diminuiu e hoje faz parte da minha rotina. Ai, que delícia! Não é? Então, assim, a importância de nós realmente também estarmos conscientes, né? Sim. Temos realmente essa mudança em relação aos hábitos. De fato é um processo, não é, gente? Mas é um processo que é possível, não é mesmo, Cláudia? Quando a gente busca um profissional e a gente está disponível, a gente está disposto e busca profissionais competentes para caminhar conosco, a mudança ela acontece e ela fica menos desafiadora, digamos assim. Sim. Não é? Ela vai acontecendo, a gente vai mudando gradativamente alguns hábitos que são importantes de serem revistos para uma melhor qualidade de vida, não é mesmo? Eu falo, às vezes a pessoa chega para mim e fala assim, ai, Nutri, mas fazer dieta, gente, dieta é momentânea, reeducação alimentar é para a vida. Exatamente, é um estilo de vida. Exatamente, é difícil no começo? Muito. É difícil sair da zona de conforto? Muito. Mas a partir do momento que você tem uma alimentação saudável, você vê já as diferenças, assim, em uma semana você já sente muita diferença no seu corpo. No inchaço, várias questões, né, na disposição. Sim, então é uma coisa que eu sempre falo, a gente não tem que viver na bolha, né? A gente tem que ter equilíbrio. Então eu comi, eu tô com vontade de comer um doce hoje. Come! Não precisa se culpar porque comeu um docinho. No outro dia tem equilíbrio.
Não é isso que vai prejudicar toda a sua reeducação, não é tudo isso que vai prejudicar todo o seu corpo. É pior você ficar, ai, mas eu preciso comer aquilo, ai, eu preciso comer aquilo. Ou comer, ai, eu comi isso, eu vou engordar. Você já mandou aquela informação para o seu cérebro, você vai engordar, gente. Então come consciente. Sim. Eu sempre falo do mindful eat, que é o comer com consciência plena, né, Paty? Sim. Então, quando você está comendo, você tentar saborear a comida, né? Você estar presente, né? Exatamente. Então, evitar de ficar no celular, no computador, assistir TV, que tudo isso a gente acaba se distraindo. Exatamente. E às vezes acaba comendo além do que eu preciso, né? Então lembra que o nosso cérebro, ele precisa de 20 minutos para ele receber a informação que está chegando alimento. Então, para todos esses transtornos, gente, o excesso de peso, obesidade, ela está muito relacionada com a piora desses sintomas, né, Paty? Então, você fazer uma atividade física, você controlar o seu peso, você ter uma alimentação saudável é extremamente importante para esses transtornos mentais. Exatamente. E hoje, né, em relação a... é um dos desafios, né? Pensando em relação aos transtornos mentais. Essa questão das pessoas... nós vivemos num contexto ansiogênico. Então, as pessoas estão aqui, mas estão pensando no amanhã, sim, estão sofrendo realmente, são ansiosas, sim, né? Sim. E essa questão que você trouxe em relação ao comer com atenção plena, né? As pessoas hoje estão com dificuldade de viver o aqui e agora. Além de, não só de comer, mas também de viver o aqui e agora, não é? Então, essa questão dos excessos, né? Em relação às telas, a dificuldade que as pessoas têm de se desconectarem, sim, mesmo, sim, né? Sim. Eu costumo dizer que a vida é um presente de Deus. Nós precisamos acolher esse presente e poder realmente viver esse presente. Que nós possamos realmente olhar para o hoje e cuidar desse hoje. Não é? Viver o hoje. Viver, né? O hoje. Se a gente já vive o amanhã, a nossa ansiedade vai a 1000. Né? Então vamos viver o hoje. Sim. Amanhã a Deus pertence. Sim. Não é verdade? E fazer o que está na nossa mão para que esse hoje realmente aconteça de uma maneira leve, de uma maneira respeitosa conosco e com as pessoas que estão à nossa volta, para que a gente possa ter saúde. Sim. Né? Para poder e viver bem, né, Paty? Exatamente. É o mais importante, a gente ter qualidade de vida, porque vamos pensar que a gente não vai ter sempre 20 anos. Exatamente. Né? A idade chega e se a gente tem uma alimentação saudável, se a gente faz exercício físico, isso vem como, né, benéfico, vem como benefícios, né, lá na frente. Então a gente pode evitar muitas coisas, né? Com certeza. E um tema que está sendo bastante, está em alta hoje, muitas pesquisas no campo da psiquiatria nutricional. Né? E a psiquiatria nutricional ela fala exatamente isso, né? Que tem alimentos que colaboram positivamente para a saúde mental e alguns são contraindicados. Sim. Queria que você falasse um pouquinho da sua experiência, o que você tem observado desses estudos em relação à relação, né, entre os transtornos mentais, como a gente tem, né, em relação à alimentação. Sim, então a psiquiatria nutricional hoje ela está muito em alta, né? Porque junto com a nutrição ela vai tratar e prevenir alguns transtornos mentais, né? Lembrando que quando uma criança ela é desde pequena tratada com os ultraprocessados, com essas comidas, né, prontas, miojo, né? Com certeza lá na frente terão alguns problemas, né, de TDAH, ansiedade, depressão, e isso que a psiquiatria nutricional hoje ela faz, né, previne isso. Então, o que é legal para a gente inserir uma dieta mediterrânea à base de peixes, de legumes, de frutas, as oleaginosas, né? Você pode dar alguns exemplos? Porque tem pessoas que às vezes não sabem o que significa, né, Cláudia? Então, inserir na alimentação
Legumes, né? Todos os legumes, variar sempre os legumes, não é só comer abobrinha ou só comer brócolis, né? Então a gente tem uma gama de legumes, de fruta, sabe aquela coisa assim, ó? Faça do alimento seu remédio, seu remédio seu alimento, ponto. Nas frutas a gente tem todas as cores, cada fruta a gente tem um tipo de vitamina. Nos legumes a gente tem cada legume uma vitamina. Se a gente come só brócolis, eu vou ter excesso de tal vitamina e falta de todas as outras. Incluir feijão na alimentação, gente, não precisa ser todos os dias. Se vocês colocarem feijão 2 ou 3 vezes na semana, é muito importante por causa dos nutrientes que ele tem. Carboidrato, ele vai te dar saciedade. Lembra que para todos esses transtornos que nós tivemos, que falamos aqui, o carboidrato é muito importante. Carboidrato dá energia. Tem gente que é combustível, né? É combustível para a vida. Se a gente fica sem carboidrato, a gente fica num mau humor imenso. A questão é a escolha desse carboidrato, né, Cláudia? Exatamente. Então vamos comer um carboidrato de boa qualidade, né? Então colocar um arroz integral, a gente colocar um tubérculo, né? Uma batata doce, mandioquinha, abóbora cabotiã, colocar uma proteína de boa qualidade, uma carne magra, inserir o peixe na alimentação, sardinha, atum, salmão, né? Então é muito importante a gente ter esses benefícios dos alimentos, né? Colocar aí as oleaginosas durante o dia, as castanhas, né? Então, semente de abóbora e girassol, que ajuda muito nesse processo de aumento da serotonina, né? Dopamina. Então, castanha do Pará, castanha de caju, sementes, né? O farelo de aveia, sementes de chia, de linhaça. Então tudo isso é muito importante, né? O ômega 3, por mais que a gente consuma o peixe, a gente tem que colocar o ômega 3 2 vezes por dia, né? Então o ômega 3 sempre junto com a alimentação, porque é uma vitamina lipossolúvel, então ela precisa de óleo para ela ser armazenada no nosso corpo. Então, se você pode comer durante o almoço, ou no jantar, ou café da manhã, se tem um ovinho no café da manhã, pronto, eu posso tomar o ômega 3 lá. Ah, é difícil para eu tomar no almoço? Toma café da manhã e jantar, né? Mas desde que faça parte dessa alimentação. Então, as frutas, né? Vamos consumir fruta no café da manhã. Ai, tem fruta que é calórica. Coloca lá um farelo de aveia para reduzir esse índice glicêmico. Olha as dicas, gente. Né? Come abacate, gente. Abacate tem gordura super boa. É lógico que não dá para colocar açúcar nesse abacate, né, gente? Mas colocar uma canela, colocar um mel, né? De repente a gente pode fazer isso. Tudo no equilíbrio. Sim. Né? Eu não vou comer um abacate inteiro. Né? Então, lembrando que tudo que a gente vai fazer, a gente precisa ter equilíbrio. Eu vou chupar uma laranja, eu não preciso chupar 2 laranjas. Né? Então, vamos inserir esses alimentos e que vai fazer bem pra gente. Ainda falando sobre a psiquiatria, né, nutricional, sobre a importância de nós atentarmos, né, para as escolhas que nós fazemos em relação à alimentação. Qual orientação se daria em relação aos pais? Nós temos muitas ofertas hoje, né, de comidas que são irresistíveis, digamos assim, ou pelo menos parecem, né? Ou seja, que são muito bem vendidas, né? As pessoas comem com os olhos. O que você orienta em relação aos pais, pensando como orientação mesmo, como dica para os pais, Cláudia, em relação especialmente à questão do açúcar, Sim. que é muito viciante, né? Altamente viciante. É prazeroso e viciante. Sim. Mamãe e papai, não é culpa só da mamãe, né, Paty? Sim. Então o papai também tem que participar. Então toma bastante cuidado com a alimentação dos seus filhos, né? Então evitar a quantidade de açúcar, né? Entrar com uma alimentação saudável para eles conhecerem o sabor dos alimentos, né? Então quando começa a inserir alimento, a gente não entra com 2 tipos de legume, a gente entra com um. A gente entra com uma fruta para eles saborearem aquele saber, identificarem o sabor daquele alimento,
né? Então, porque eles só conhecem o leite, Sim. né, Paty? Então, hoje, as pessoas na vida corrida que leva, acaba indo para o mais fácil, né? Então, os embalados, os salgadinhos, as bolachas, os biscoitos recheados, né? E isso é péssimo para as nossas crianças, né? A obesidade está aí, gente. Hoje tem aumentado cada vez mais o índice, né? Exatamente. Então, vamos cuidar dos nossos filhos, né? Das nossas crianças, a terem uma alimentação saudável, a ter uma vida saudável. A gente precisa se organizar com a nossa alimentação, porque se eu não tenho pronto, o que eu vou fazer? Eu vou no fast food, eu vou no mais fácil. A criança, é lógico, que vai ficando viciada nisso, né? Então, vamos nos organizar quanto a essa alimentação, vamos deixar alguma coisa preparada, né, para que você possa chegar em casa e ter alguma coisa, porque é mais fácil se eu não tenho, eu chego cansada, né, eu quero tomar um banho e aí eu vou para a cozinha? Não vou, Paty. Então, a palavra é organização e planejamento mesmo, né? Então, planeje essa alimentação, organize. Eu sempre falo para os meus pacientes aquela coisa assim, tenha a geladeira cheia e a despensa vazia. Por quê? Na despensa a gente só tem enlatado, gente. A gente só tem os ultraprocessados. E geladeira, o que acontece? Se a gente não fizer na semana, vai fazer o quê? Estraga. Então é isso que a gente precisa, é aquela coisa, descascar mais e desembalar menos. E isso é para a vida da criança. É lá na casa que ela vai ter esse exemplo, né? Eu tenho paciente que chega lá com 15, 20 anos que nunca comeu tal legume, que nunca comeu tal fruta. Mas por quê? Eu não gosto. Mas você já experimentou? Não. Ah, mas a minha mãe não compra também, entendeu? Lembrar, né, que nós somos modelos, né? Você pai, você mãe. Eu costumo até estender para a família de origem também, porque hoje nós também contamos com o apoio, né, da nossa rede de apoio, que às vezes é uma avó, uma tia, não é? Como é importante, né, lembrar que nós somos modelos. Então também a importância das refeições à mesa, como é importante, né, tirar realmente os celulares da mesa. Sim. É o sentar, é o sentar, o estar junto mesmo, é o momento de estar junto. Tipo, almoçar e jantar, crianças, Sim, né? É na mesa, exatamente. Não é no sofá, em frente à TV, ao videogame, a TV, exatamente. Né? É o que você falou anteriormente, né, em outro momento, a importância de nós realmente estarmos conectados, né, ter atenção plena realmente, né, estarmos presentes nas refeições, exatamente. Como é importante, né? Você está falando um pouquinho dessa questão que eu vejo que é o padrão do brasileiro hoje, né, Cláudia? Sim, que tá cheio de açúcar, né, de farinhas, de ultraprocessados, sedentarismo, né, Paty? Então, tudo isso vai aumentando mais ainda esses transtornos mentais que a gente vê como estão crescendo, obesidade, né? Então, a gente precisa de tudo isso que eu falei para vocês, gente, não só no transtorno mental. A gente precisa ter uma alimentação saudável, a gente precisa colocar prática de atividade física para melhorar essa parte de serotonina, as endorfinas, dopamina, tudo. Então não é melhorar só o físico, é físico e mental, né? Então dá preferência por alimentação saudável, colocar todos esses alimentos que eu coloquei no dia, variar esses legumes, né? Variar as frutas. Eu vou comer um arroz integral, eu vou comer uma quinoa. Então variar isso, né? Porque senão você acaba enjoando mesmo. É aquela coisa assim, dieta é ruim. Não é ruim. Se não se organizar para mudar o cardápio, vai ser chato mesmo, vai enjoar mesmo, né? Eu não preciso fazer só uma abobrinha refogada. Tem várias maneiras de se fazer. Eu posso fazer uma abobrinha recheada, eu posso fazer um carpaccio de abobrinha, eu posso fazer um monte de coisa. É só a gente ter criatividade, né? Porque senão a gente cai na mesmice. Exatamente. O tempo inteiro.
é isso que a gente precisa. Descasque mais e desembale menos. Ponto. Nós precisamos levar essa regra para a vida, gente. Então a palavra, né, equilíbrio, cuidar dos pilares da saúde mental inclui cuidar da alimentação também. É fundamental, ou seja, a alimentação é um dos pilares da saúde mental. E essa questão da palavra é realmente equilíbrio, né? Nós estarmos presentes e também buscarmos o equilíbrio nas nossas relações, em relação à alimentação, em relação ao nosso sono, em relação a tudo que nos diz respeito à nossa vida, né? Sim, então isso é muito importante. Então não vamos esperar mais, né? A gente sempre começa o ano, eu vou começar em janeiro, já vou começar a fazer tudo, né? Passou o ano, pergunta se a pessoa fez? Não. Ou é janeiro, ou é segunda-feira, ou é segunda-feira, né? Então não tem momento para começar. Né? Eu posso começar uma reeducação alimentar hoje, se exatamente, eu quiser. Exatamente. Não tem dia. O nosso corpo não sabe o que é sábado e domingo. Ele não distingue o final de semana, né, Cláudia? Exatamente. Então é aquela coisa, às vezes a pessoa faz tudo bonitinho durante de segunda a sexta. Segunda a quinta, né? Porque sexta, eu mereço, né? Então é aquela coisa, o nosso corpício não sabe o que é sábado e domingo. Então se você fez tudo bonitinho durante a semana e chega fim de semana, você bebe, come tudo que tem direito. Gente, na segunda-feira a gente vai estar assim, extremamente inchado, né? Inchada, porque o nosso cansada, corpo absorve aquilo, né? Exatamente. E o corpo vai reclamar de fato, né? Com certeza. Ele vai falar. E fala mesmo. Aí a pessoa, Nutri, tô me sentindo tão inchada, eu acho que eu tô retendo líquido, tô com dor de cabeça, tô com o corpo dolorido. Como foi o fim de semana? Foi tenso. Não quer nem comentar depois, né, Cláudia? Então é isso, gente. Pegue todas essas dicas para vocês, né? E o que eu puder ajudar, eu tô aqui com a Paty, sempre, né? Eu quero agradecer, Cláudia, pela presença, pela generosidade. Foi uma manhã muito agradável, um tempo muito agradável com você e com toda a equipe. E de muita troca, de muito aprendizado. Tenho certeza que as pessoas que estiverem assistindo a essa série de entrevistas vão ser presenteados, né? Foi um tempo de muita troca, de muito aprendizado. E eu, em nome da Clínica Viver e Ser, agradecemos a você, Cláudia, e toda a equipe, né, que estão conosco aqui nos bastidores. Pedimos a vocês que nos acompanhem nas redes sociais, acompanhem também a Cláudia, né? Nas redes sociais, nós vamos colocar depois o link também. E até o próximo programa. Até a próxima. Agradeço, Paty, pela confiança, pelo carinho sempre, viu? Obrigada, gente. Obrigada, querida. Até a próxima.